Enche a casa, só pra dentro. Ó vento de mente que desce do céu e soprou em Pentecostes, ventos avivar, só pra dentro. Bom dia, rádio ouvintes, irmãos em Cristo. Mais uma vez, como sempre, vamos ler a palavra de Deus e explaná-la ou meditar nela dentro de poucos minutos. Hoje vamos meditar no Salmos 90, o chamado Salmos de Moisés. Passo a ler Salmos 90, todo ele, são 17 versículos, 1 a 17. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos, e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar? Pai, Te damos graças neste momento que o Senhor quer nos ensinar a Sua palavra, que é suficiente para endireitar os nossos caminhos e também corrigir a todos nós dos nossos erros e nos instruir no caminho em que devemos andar, o caminho da dependência e confiança absoluta no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a percorrer o texto com a ajuda do Teu Espírito, de modo que sejamos frutíferos neste mundo. Em Jesus oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, este é o Salmo de Moisés. Disse que é o único Salmo de Moisés que é registrado no livro de Salmos e, portanto, deve ser o Salmo mais antigo que nós temos. Este Salmo aborda muito o contraste entre a eternidade e mortalidade humana. Então mostra uma fraqueza, ou a fraqueza humana, em contraste com a eternidade divina. Nestes salmos, Moisés está pedindo uma bênção para uma geração que vagueia no deserto, uma geração que foi conduzida num ambiente de incertezas, de faltas, de insuficiências, numa situação em que ninguém
poderia construir algum sonho pessoal, porque não há condições para se sonhar. O único sonho é chegar à Terra Prometida, a um lugar em que as pessoas pudessem construir suas vidas. É neste contexto que Moisés pede a Deus uma bênção para esta geração, de modo que seja uma geração que viva a suficiência da presença de Deus, confie em Deus, seja uma geração que mesmo no deserto tenha as suas mãos abençoadas. Nosso tema a partir deste salmo é: somente Deus é a nossa certeza. Queremos abordar o tema: somente Deus é a nossa morada certa. Quer dizer, somente Deus é a nossa morada certa. Vamos abordar o tema através de 3 grandes pontos. O primeiro ponto aborda o contraste entre tempo e eternidade, introduz este assunto, mostrando o Senhor Deus eterno como a nossa morada. Em outras palavras, o nosso refúgio. A palavra refúgio, nesse contexto, quer dizer morada, ou quer dizer o endereço fixo, o lugar onde alguém deve ser achado. E esse lugar, que é Deus, deve estar em contraste com os nossos lugarzinhos construídos pelas nossas mãos e passageiros. Então vamos abordar isso a partir do versículo 1 até 2. Depois o nosso segundo ponto aborda a questão da necessidade da morada de Deus. Até que ponto nós precisamos morar em Deus? Versículos 13 a 11. Mas este ponto vai ser dividido em 2 grandes pontos. O primeiro seria a nossa transitoriedade ou fragilidade, versículos 3 a 6. E o segundo ponto é a nossa condição na ira de Deus, versículos 7 a 11. Por fim, o grande ponto, o grande tópico é como viver ou ocupar a morada em Deus. Como é que é a nossa conduta, a nossa atitude nessa morada fixa que nós temos que ter em Deus. Versículos 12 a 15. E depois disso vamos concluir com versículos 16 a 17. Para já, o primeiro ponto, como a gente referenciou, trata a questão de contraste entre tempo e eternidade de Deus, ou a nossa morada e a nossa morada em Deus e as nossas moradas passageiras que temos aqui no mundo. O versículo 1 diz logo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Queridos irmãos, todos nós sabemos que tudo neste mundo tem sua morada. Tudo tem seu lugar certo dentro deste mundo. E cada coisa precisa de um ambiente apropriado para existir, estar e funcionar. O ambiente ou a casa de alguém deve oferecer alguma proteção. Deve impedir que o inimigo da existência, ou os inimigos, melhor assim, da existência, diminuam as possibilidades de viver. Não deve permitir que haja intrusos que dificultam a vida. Não deve também, um ambiente de vida não pode ou não deve fazer com que a criatura nele não funcione como deve funcionar. Isso quer dizer, no lado humano, que, por exemplo, os salteadores de ladrões não devem ter facilidade de penetrar numa casa, causando terror e medo. As cobras não devem passar a noite com família, pois que isso representaria um risco de morte. Então, num ambiente de vida de uma pessoa, não se deve permitir esse tipo de coisas. O frio não deve congelar as energias
para sorrir, movimentar-se, cantar e assentar-se à mesa com a família. Não é qualquer tempestade ou chuva que deve transformar o conforto de uma casa em choro e luta pela sobrevivência. Quando você tem uma morada ou uma casa apropriada, você deve ter a garantia de que tem um refúgio. Em outras palavras, o lugar onde você se esconde, onde você vive e garanta todas as condições do seu funcionamento. Nós, os africanos, temos ou sabemos que a verdadeira morada, uma casa verdadeira, boa casa, não é necessariamente física. É por isso que, no geral, nem nos preocupamos em melhorar as nossas casinhas com os recursos locais que temos. Gostamos mais de construir uma morada ou um refúgio espiritual. Sem essa morada ou proteção, o nosso existir, o nosso funcionar como família, trabalhadores, está sempre sob ameaça dos ataques espirituais. Sabemos que não são as condições físicas que fazem a nossa casa ou garantem o nosso existir. É por isso milhares de moçambicanos, africanos, por um ano, visitam feiticeiros, pessoas com poderes mágicos, para construir suas moradas, para construir seus refúgios, para construir a proteção de que padecem, para poderem funcionar como pessoas neste mundo. Mas o grave problema em tudo isso é que a nossa casa espiritual, essa construída por esses feiticeiros, por esses poderes, é feita por cuidados incertos dos antepassados no geral e não pelo cuidado eterno do soberano Deus. E por isso, nossas moradas espirituais deixam entrar os inimigos da vida e por isso não conseguimos funcionar melhor nessas mesmas casas. Vivemos em medo, gastamos mal os nossos bens, nossos dinheiros, nossos recursos e não melhoramos a nossa vida. Moisés, neste salmo, ele está dentro de um deserto, onde não há condições suficientes para se fazer vida. Mas ele teve esta fé e confiança, esta convicção que clama no coração, dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Ou seja, Moisés está dizendo aqui que a nossa casa não é o palácio que a gente deixou no Egito. A nossa casa não se constrói também através de poderes mágicos de nossos feiticeiros. O nosso refúgio não é a nossa segurança material, baseada no dinheiro, na esperteza, na inteligência, nos nossos talentos. Moisés clama e diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Nisso, venham os salteadores, as cobras, penetrem o frio, destruam os alicerces, as chuvas e tempestades, feiticeiros tragam todos os venenos e flechas contra mim, doenças entrem no meu quarto, perseguições, guerras, sofrimentos, coronavírus, apaguem meus sonhos e certezas neste mundo, mas uma coisa é certa: o meu refúgio é o Senhor. Enquanto existir a vida no tempo, enquanto houver um novo amanhecer, o Senhor se firma como o lugar onde as gerações funcionam. De geração em geração, o Senhor é o nosso refúgio, o nosso endereço fixo. O versículo 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes que todas as coisas aparentam muita estabilidade e permanência, como montes, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Os montes são um pedaço de papel para Ti, ó Deus. São facilmente rasgáveis diante de Ti.
criaste todos os montes para que nós, pessoas fracas, feitas de pó, pudéssemos lembrar a ideia da eternidade que pertence somente a Ti, ó Deus. Antes que Tu formasses a terra seca, separando-a dos mares, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A terra, esse lugar onde lutamos por construir nossos paraísos, onde desejamos ganhar todo tipo de conforto e segurança possível. Antes que existisse este ambiente e campo de condições para nosso funcionamento, antes que existisse a base para nos movimentar, para construir cidades, para inventarmos aviões, telefones e até coronavírus. Antes que houvesse tudo isso, só havia um único Deus, inabalável, eterno e criador de todas as coisas. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Moisés não diz apenas que Deus é eterno e Ele permanece o nosso refúgio antes que formasse a terra seca. Mas também diz, antes que Tu formasses o mundo. Ou seja, antes que a terra fosse cheia de todas as riquezas de criaturas que ela tem, as águias que voam a alturas e conseguem enxergar um rato no mato a 3.000 metros de altura, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes de haver qualquer crocodilo capaz de se fazer transportar num rio sem evidências, cuja dentada, que pesa 1,5 toneladas e que pode perfurar um casco de uma tartaruga, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes que houvesse plantas, florestas, jardins e toda sorte de aromas, rosas e borboletas, de eternidade a eternidade és Deus. Antes que houvesse paisagens que exibem montes triangulares e verdejados, e ligados por rios límpidos e cheios de peixes vermelhos, debaixo de um céu sorridente. Um céu que ora faz chover raios quentinhos e vivificantes, ora suspende o exército de estrelas, como um palco de passeio de lua cheia. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes que houvesse todas as chamadas raças humanas, com todas as suas cores que tornam a Terra um lugar onde Deus é, de facto, representado e simbolizado, ainda que muitas vezes perversamente. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. A nossa mente não consegue captar esta ideia de eternidade. Mas o nosso coração foi feito para desejar e anelar a eternidade. Por isso que para nós, a eternidade é alguma coisa que se define através da ideia do tempo. Mas não devia ser assim. Mas como somos finitos, seres que vivem no tempo, não temos como. Muitas das vezes a gente pensa a eternidade como uma extensão infinita do tempo. Senhor, independentemente da ideia certa ou não de eternidade, nós temos a convicção de que antes que houvesse os tempos e todas as coisas que existem, Tu és Deus. O segundo ponto, irmão, está nos versículos 3 a 11. E o subponto está nos versículos 3 a 6, como nós falamos. Então, o nosso grande ponto aqui é a necessidade da morada em Deus. Uma vez que demonstramos que a nossa morada certa é Deus, precisamos demonstrar que, na verdade, nós precisamos dessa morada.
desse endereço fixo que é Deus. O versículo 3 diz: Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Que coisa humilhante! O ser humano é um ser orgulhoso. Quando tem conquistas, riquezas, coisas apreciáveis, muitas vezes pensa que é um ser imortal. Mas aqui o versículo 3 está a destruir a nossa ideia de permanência. Está a nos ensinar que nunca devemos nos orgulhar, porque a qualquer momento Deus declara: Bila, torna-te ao pó. Deus a qualquer momento diz a uma nação, que pode ser uma nação esplêndida, que está nas alturas, a qualquer momento Deus, com seu sopro, reduz uma nação a uma humilhação total. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. E ninguém escapa disso. Seja curandeiro, seja pastor, bispo, presidente da República, dirigente das grandes organizações mundiais. Quando chega o dia, Deus diz: torna-te ao pó. Tu voltas ao pó. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Que fragilidade a nossa! Que fraqueza e transitoriedade! Nós somos passageiros. A nossa vida é tão curta que o Moisés aqui até coloca 2 ideias que eu gosto mais para definir a nossa vida transitória e frágil que é. Introduz no versículo 3 a ideia do sono e também a ideia de erva, que continua até o versículo 6. Mostrando que nós somos seres temporais e nós somos seres que vivem tão pouco tempo, como um sono que dura apenas algumas horas, e a qualquer momento o sono se deixa interromper. Querendo como não, independentemente da vontade de quem dorme, quando o sono quer se interromper, quando chega a vez de interromper o sono se interrompe. Igualzinho à nossa vida, nós somos como sono. Também nós somos como a relva que exibe toda a sua beleza pela manhã, mas depois do sol quente, a beleza esvazia-se e a relva só lhe resta ser queimada. Para dizer, irmãos, que não há nenhuma base para a gente se orgulhar e pensar que não precisamos de Deus. Coronavírus é a prova disso nos tempos atuais. Nós todos, brancos, negros, amarelos, vermelhos, todas as raças, etnias, todos nós somos seres mortais e transitórios. Outro subponto deste grande ponto número 2 trabalha a questão da nossa condição, ou seja, o Moisés aqui introduz logo no versículo 7 a ideia da ira. Ele diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto.
toda a humanidade subjaz na ira de Deus. O nosso pecado, o nosso coração enganoso, a nossa corrupção radical apela e apelou desde que Adão pecou no Éden à ira de Deus. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Os nossos pecados, até aqueles ocultos que nós nem conhecemos, que estão dentro dos nossos corações. Os pecados inconscientes, que só descobrimos mais tarde, são pecados flagrados pelo Deus toda hora. E por causa da nossa pecaminosidade desde o Éden, Deus fez com que o ambiente da nossa existência, a terra, produzisse espinhos e abrolhos. Ou seja, Deus, por causa da sua ira e do seu furor, fez com que o nosso ambiente de funcionamento da nossa vida fosse um ambiente dificultuoso, um ambiente trabalhoso, um ambiente que nos faz suar, um ambiente que nos fere, um ambiente que cria esse desagrado, um ambiente que faz surgir HIV-Sida, doenças, todas as enfermidades que nós conhecemos, coronavírus. Os ambientes da nossa existência, as nossas moradias, os nossos refúgios, nunca podem ser duradouros, fortes, inabaláveis, porque o único refúgio, o único endereço certo, a única morada onde eu posso estar achado firme é Deus. E daí até diz: o melhor que alguém pode alcançar na vida, se for abençoado com alguns anos, até os 80, como ele diz, o melhor desses dias é cansaço e enfado. Nós sabemos disso. Nós podemos, na multidão, exibir uma falsa felicidade. Podemos sorrir, podemos ser estrelas que clamam, que conquistaram o lugar pelo talento, pelo esforço. Podemos nos exibir como exemplos na multidão, no trabalho, na igreja, no estádio, onde quer que a gente esteja. No fundo nós sabemos o quanto somos deprimidos, o quanto somos insatisfeitos, o quanto perdemos o significado de vida. No fundo sabemos que nos nossos quartos, nossos olhos derramam lágrimas, quando lá fora a gente exibe sorrisos. O melhor dos nossos dias é cansaço e enfado, canseira mesmo. O último ponto, grande ponto, está nos versículos 12 a 15. Como nós vivemos ou devemos viver na morada certa? Como é que nós podemos viver, ocupar a morada em Deus? Versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, bem-aventurados,
aqueles que sabem que não estão aqui de forma duradoura e permanente, aqueles que sabem que são frágeis, que a qualquer segundo podem desaparecer da face da terra. Bem-aventurados aqueles que têm essa consciência e tomam decisões certas, aproveitam-se de todas as oportunidades que estão diante delas. Bem-aventuradas essas pessoas que podem fazer o melhor, em reverência e temor a Deus, em cada circunstância da sua própria existência. Em outras palavras, número 1, sobre as instruções de como nós vivemos na morada de Deus, é reconhecer que o tempo é limitado. Todo aquele que tem coração sábio sabe que o tempo é corrido, é limitado e precisa aprender a contar o tempo, a tomar as melhores decisões que beneficiam, que abençoam as outras pessoas, que aumentam o valor à existência de outras pessoas. Número 2. Segundo a instrução de Moisés, no versículo 3. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Trate a sua culpa. Ou seja, reconheça que só Deus pode minimizar os efeitos da sua própria ira. Pode afastar o seu furor da tua presença e exibir a sua graça. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Perdoe-nos, em outras palavras. Não fique longe de nós. E nós sabemos que Deus, de facto, embora seja um Deus irado contra a humanidade, também um Deus de amor que, por causa do seu grandioso amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo, que morreu naquele madeiro, naquela cruz, para que nós fôssemos perdoados. Se o irmão deseja habitar nesta morada fixa, viva com esta fé, esta convicção de que Deus já desceu no mundo através do seu Filho Jesus Cristo, e todo aquele que deseja Ele, busca Ele, por meio de Jesus Cristo, alcança o perdão dos seus pecados. Número 3. Terceira instrução, versículo 14. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Em outras palavras, deseja o amor fiel para você alcançar alegria. Moisés sabia que o equilíbrio do Espírito se alcança em Deus, na sua misericórdia, paciência e bondade, no seu amor. Moisés sabia que a verdadeira alegria, mesmo quando a gente esteja no sofrimento, no coronavírus, na malária, no desemprego, nas incertezas, em todas as aflições do deserto, na falta de carne, na falta de alho, na falta de água, na falta de todas as coisas que produzem conforto à nossa alma. Na falta de todas essas coisas, ainda é possível alcançar alegria no coração. Mas só quando a gente confia no amor e busca o amor de Deus todos os dias. Quando a gente sabe que essa tal alegria, felicidade, só Deus concede. Última instrução de Moisés.
alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vivemos o mal. Ou seja, Pai, nós sabemos, temos toda a certeza que o Senhor é Deus que se irou contra nós. Nós sabemos que somos pecadores, corrompidos. Nós sabemos que sem Ti, ó Pai, não é possível nós alcançarmos alegria. Mas mesmo assim, Te pedimos, ó Pai, ó Deus, nosso refúgio, pedimos a graça da compensação. Senhor, Tu nos afligiste tanto tempo, porque o Senhor é justo, o Senhor está errado contra nós, nós pecamos contra Ti. A Tua aflição foi tão enorme, tão grande, mas mesmo assim pedimos, Pai, na bondade das Tuas misericórdias, nós pedimos que o Senhor renove as condições da nossa existência. Transforme o sofrimento, as incertezas, em alguma coisa que possa nos dar um mínimo de segurança, um mínimo de conforto neste mundo. Sempre que olho este versículo, o meu coração me leva a orar pela nossa África, que durante séculos e séculos passou por vários sofrimentos, um sofrimento atrás de outro sofrimento. Até hoje há quem deseja que a África sofra mais com o coronavírus. Há quem tem inveja porque até agora estamos salvos pela graça do nosso bom Deus. Não sabemos até quando seremos poupados dos efeitos fatais desta pandemia. Mas uma oração minha sempre tem sido: Deus, sofremos tanto, sabemos que estamos de passagem, sabemos que pecamos contra Ti, sabemos que a nossa verdadeira morada, nossa verdadeira segurança é lá no céu. Mas, Senhor, alegra-nos um pouco só pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Faça alguma diferença, como um adiantamento, dê-nos uma alegria, algumas condições de alegria, como um adiantamento de novo céu, nova terra que o Senhor vai nos conceder mais tarde. Meus queridos, Moisés termina nos versículos 16 e 17. Nesses versículos ele diz: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Seja sobre nós a formosura do nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, nós desejamos que as suas bênçãos, os seus atos de libertação, de redenção, se manifestem no nosso meio. Senhor, nós desejamos que a tua glória, a exibição da sua grandeza, o teu brilho, o teu poder, a presença tua, ó Deus, se manifeste no nosso meio. Desejamos isso, ó Pai. Mesmo neste deserto, mesmo no meio dessas incertezas, desejamos isso. Nós também oramos para que a graça, a formosura, a beleza, a bondade do nosso bom Deus esteja sobre nós. Mesmo sabendo que
o Senhor nos tem como pecadores desesperados, mesmo que a gente saiba que estamos debaixo da sua ira, pedimos ao Pai que a tua graça se manifeste no nosso meio. Também pedimos ao Pai que o Senhor confirme a obra das nossas mãos. Neste deserto, onde é impossível que a gente construa monumentos, nesse tempo de incertezas, de coronavírus, onde a gente não pode trabalhar à vontade, onde a gente não pode construir ou fazer conquistas notáveis, onde a gente não sabe o que vai ser na próxima semana, amanhã, no próximo mês, no próximo ano, o que vai ser do mundo. Senhor, nesse espaço de ambivalência, nesse espaço de incertezas, nós pedimos que o Senhor confirme a obra das nossas mãos. Que a gente não pense que a vida se faz por grandes conquistas, pela exibição das nossas invenções, mas que a gente aprenda que os resultados das nossas mãos, mesmo no deserto, o significado, os resultados, os efeitos das nossas atividades só podem ser duradouros se forem feitos em confiança a Deus e à luz da eternidade. Pode não deixar memórias aqui, rastros aqui no mundo, mas na eternidade nós acharemos a memória da obra das nossas mãos, se o Senhor abençoar a nossa vida. Que o Senhor nos dê sucesso em tudo quanto a gente faz neste mundo. Que a gente tenha significado em qualquer labor, em qualquer atividade de lavar os pratos em casa, de cuidar das crianças, de realizar uma obra para o nosso patrão, ou de tomar decisões para a cidade, para o bairro, para a família. Que o Senhor abençoe essas atividades todas, de modo que a gente construa memórias e rastros na eternidade. Amém.